Obrigado aí pela conexão aí com todos. Pessoal, agora a gente está que nem programa em rede nacional, né? Que é quando está aparecendo para Santa Catarina, ou está em rede nacional e vai cortar para Santa Catarina e muda a programação. Então, agora, tudo que o Delton falou e toda a apresentação que eu fiz do currículo dele, a gente vai fazer novamente, que a gente já vai entrar e abrir a transmissão no YouTube. Pessoal, recado importante das meninas aqui do operacional. Se tiverem perguntas para fazer para o Delton, podem mandar no chat do Zoom ou então no grupo do institucional da CDL, que elas estão acompanhando ali e vão repassar. Então, aproveitem a oportunidade para pegar todo esse conteúdo, esse conhecimento, para que a gente possa fazer uma retomada econômica. E já estamos online? Então, coisa linda, boa noite a todos que estão acompanhando esse evento da CDL de Florianópolis no nosso canal do YouTube. Eu sou o Marcos Brinhosa, estou como presidente da entidade. Aqui comigo, Júlio César Jeremia, nosso vice-presidente, que parece que a gente está até combinando, é uma dupla sertaneja, camiseta até parecida. E o Delton Batista aqui conosco para falar um pouco sobre as tendências de mercado. Para quem não conhece ainda, o Delton é fera, é fundador da 8R, escritório de aceleração de negócios que assessora grupos empresariais e marcas de expansão, e presidente em Santa Catarina do LEAD. Economista com pós-graduação em marketing e inovação nas universidades de Ohio, nos Estados Unidos, e Cambridge, na Inglaterra. O currículo dele é gigantesco. Mas o Delton também já foi presidente da DVB Santa Catarina. Vocês vão ver tudo isso que eu estou falando no currículo dele, vai fazer a comprovação através da palestra dele, que é sensacional e que com certeza vai ajudar todo mundo que quer fazer uma retomada econômica. Aqui na CDL a gente está muito otimista para esse ano 2021. A gente já viveu um ano com a pandemia, a gente já aprendeu os protocolos de segurança. Então, é só a gente seguir os protocolos que tudo vai dar certo, a gente vai construir um grande ano. Então, já no início da palestra eu quero fazer um apelo a todo mundo que está acompanhando, os nossos conselheiros, os nossos associados e até o público externo, que evitem aglomerações, sigam os protocolos. A gente precisa cuidar da saúde física de todos e também da saúde financeira de todas as empresas. A gente sabe que está todo mundo estressado e cansado com a pandemia, mas a gente já superou tanta coisa. A vacinação já começou, a gente não pode afrouxar nesse momento. Então, contamos com o apoio de toda a população para que a gente consiga juntos vencer o Covid-19 e seguir os protocolos para que a gente consiga ter essa retomada econômica. Delton, boa noite. Está contigo, agora é hora do show. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a todos. Acabei tirando a máscara aqui em função do nosso momento ali. Pode ser por aqui, talvez não precise aqui desse fone. Muito obrigado a todos mais uma vez aí pelo convite. Eu estava comentando então que o LEAD, né, o grupo de líderes do Brasil, tem toda uma campanha com foco na retomada da economia. O tema e o slogan da campanha é Hora de Acelerar, que tem como principal objetivo despertar e inspirar as lideranças empresariais, associativistas, ONGs, toda a comunidade, toda a sociedade para uma agenda positiva de superação da crise e de acelerar os negócios. Na verdade, de uma maneira responsável, de uma maneira sustentável. É fundamental a gente conseguir ter um caminho de construção e de geração de empregos, renda e de absorção de jovens no mercado de trabalho num país tão grande como o nosso. Na verdade, eu tenho comentado muito que até essa palavra retomada da economia talvez seja insuficiente para um país com tantas demandas e necessidades. Retomar talvez não seja apenas o que a gente precisa fazer. Precisamos ter uma pauta, na verdade, de aceleração, porque chegar de volta onde estávamos ainda não garante a absorção de tantos no mercado de trabalho, tantos empreendedores que nessa pandemia ficaram pelo meio do caminho, tantos negócios, tanta geração de renda e oportunidade que a gente tem ainda que buscar. Dentro desse contexto todo, eu agradeço aqui o convite para poder falar um pouco sobre algumas tendências de mercado, algumas tendências que estão afetando todos os negócios e que eu resumiria nessa ideia de que estamos numa era diferente, a era de quem faz a diferença, tanto para as organizações, quanto para as marcas,
quanto para as pessoas. Estamos num ambiente em que não se tolera mais uma certa passividade, vamos dizer assim, estarmos alheios, sejamos empresas, marcas ou pessoas, ao que acontece ao nosso redor. A sociedade, de algum modo, exige um posicionamento, exige uma atitude, uma postura de cada um de nós diante do que está acontecendo. Então, estamos numa era muito diferente. A era em que não basta agora para uma empresa produzir produtos e serviços de qualidade, entregar para o seu consumidor, para o seu mercado, produtos e serviços. A sociedade espera mais das organizações. Então, um pouco disso que a gente vai comentar hoje nesse tema chamado Empresa de Valor, um olhar para o futuro, a era de quem faz a diferença. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês rapidamente esse material, essa apresentação, naturalmente vai estar à disposição de vocês aqui na sequência, mas falar um pouquinho sobre o impacto das tecnologias e dos novos comportamentos na sociedade de consumo. E eu trouxe aqui um material, uma pesquisa, a gente não vai entrar aqui muito no detalhe, eu trouxe apenas os principais tópicos, de uma pesquisa desenvolvida pela Ericsson, que é um dos principais grupos de tecnologia mundiais, que tem um conhecimento, através das suas redes, naturalmente, de um backbone de tecnologia em todo o país, em todo o mundo, e que aponta para nós as principais tendências já em curso, já em andamento na sociedade mundial, né? Então, a primeira delas, inteligência artificial em tudo, né? Então, o conceito de que o uso do aprendizado contínuo das máquinas, o uso de tecnologias avançadas, o uso de informações e algoritmos robotizados tem se tornado uma grande tendência na nossa sociedade. As recomendações de robôs baseados em hábitos de consumo e através dos assistentes de trabalho se tornam hoje uma realidade muito presente no nosso dia a dia. Já não sabemos muitas vezes com quem estamos conversando nos relacionamentos e nos canais de comunicação com as empresas, né? Uma segunda tendência é a internet das coisas, né? Então, internet das coisas é aquele conceito dos equipamentos, dos dispositivos, os devices ao nosso redor estarem conectados entre si e retroalimentando as suas funcionalidades. 75% das pessoas pesquisadas acreditam que dispositivos de internet das coisas nos ajudarão com as tarefas do dia a dia para termos mais tempo livre, ou seja, um otimismo da sociedade diante das possibilidades que a tecnologia nos oferece. Uma outra tendência, presente já como realidade, saiu do mundo da ficção científica, é a ideia dos carros autônomos, né? Então, talvez o conceito de partilha de automóveis seja um modo principal e básico de transporte num futuro próximo, e não mais a ideia da aquisição privada de automóveis. A probabilidade de um acidente em um carro comandado por robôs é infinitamente menor do que a de carros dirigidos por pessoas, né? Inclusive, a pesquisa aponta que 25% dos pedestres se sentiriam hoje mais seguros se todos os carros fossem autônomos, né? Então, algo que era ficção científica até muito pouco tempo, inimaginável, hoje para 25% dos pedestres já seria uma preferência, e não apenas uma questão de possibilidade. Uma outra tendência é a realidade virtual, né? Então, 75% das pessoas que usam acham que as soluções serão tão comuns quanto a internet em apenas 3 anos. Então, há uma crença do mercado, do consumidor, de que a realidade virtual vai estar no nosso cotidiano de uma maneira muito simplificada, muito presente. No varejo, por exemplo, já existem experiências de você fazer simulações de compra no supermercado sem sair da sua residência. Já é possível você, com um óculos especial, poder simular a compra de um imóvel com toda a experiência de estar dentro daquele imóvel sem sair de casa. É possível já no universo do entretenimento a infinita possibilidade de estar participando de um jogo ao vivo, de uma final, de uma competição especial, sem sair da sua residência, apesar desse espetáculo estar acontecendo com muita distância, né? Metade dos entrevistados também estão interessados em luvas ou sapatos que permitem interagir com objetos virtuais como se fossem parte do ambiente físico, né? Ou seja, 50% dos entrevistados
acreditam que um dispositivo como uma luva ou sapato que simule o ambiente físico, que interaja com a sua realidade, como num game, como num esporte virtual, será algo absolutamente presente, importante e que desperta o interesse do consumidor, né? Corpos fora de sincronia é uma outra tendência muito presente. Na verdade, a gente está falando de como o uso das tecnologias já tem causado novas doenças na sociedade, né? Doenças físicas, tem crescido enormemente as dificuldades oftalmológicas em função da superexposição para devices e equipamentos de tecnologia, né? Cada vez mais precocemente, inclusive pelas crianças, e cada vez com mais tempo nosso olhando equipamentos, celulares, computadores, notebooks, enfim, então toda aquela luminosidade afetando o nosso campo visual, em alguns casos de maneira irreversível, com danos, com dificuldade de serem corrigidos. Então, um novo universo de doenças físicas, como lesões por esforço repetitivo, doenças musculares, insônia, estresse, depressão, doenças emocionais, doenças também afetivas relacionadas à ideia de isolamento, à ideia de a gente estar, ainda que conectado com milhares de pessoas, cada vez mais sós. Então, um novo volume de doenças estão sendo detectadas, mapeadas, exigindo novas especialidades na medicina e novas saídas para buscarmos equilíbrio físico, emocional, saúde psicológica, bem-estar. A adaptação vai criar um mercado para remédios tecnológicos e de implantes para ajuste de funções sanguíneos, oxigênio, hormônios, enfim, um novo campo de necessidades fruto do uso da tecnologia. Uma outra tendência é o paradoxo, a contradição da segurança nos dispositivos. Cada vez mais a gente confia, por exemplo, que os aplicativos de mobilidade, os aplicativos de localização, são infalíveis. Então, antes a gente perguntava, quando eu não sabia de um endereço, parava o carro e perguntava para alguém próximo, né? Agora ninguém pergunta nada para ninguém e confiamos plenamente num trajeto, mesmo que ele possa nos levar a um precipício, ou para uma zona perigosa, para uma região que não é recomendada. Mas nós acreditamos que se o dispositivo diz que é para ir, eu vou continuar acelerando e vou continuar a seguir. Então, há uma confiança perigosamente cega em dispositivos que facilitam a nossa vida por um lado, mas acabam nos colocando em situação perigosa. Uma outra tendência que a gente pode identificar cada vez mais é a questão da conexão de pessoas e o risco das redes sociais que estão colocando a gente em bolhas, né? Esse fenômeno é muito perigoso porque a gente começa a ver o mundo com o olhar da nossa rede social e das nossas conexões. Se naturalmente essas pessoas são nossas amigas, nossos amigos, é porque muito provavelmente, muito estatisticamente falando, é possível que eles sejam próximos da gente e espelhos nossos. São pessoas, por serem nossos amigos, que provavelmente têm o nosso perfil demográfico, faixa etária, classe social, nível educacional. É muito provável que a gente possa se enganar com as distorções de que na nossa rede social o meu candidato tem a preferência, a minha opinião prevalece e eu acabo bloqueando, cancelando quem pensa diferente. E é interessante esse fenômeno da bolha e de como ele nos projeta. Se a gente pegar algumas estatísticas, por exemplo, no Brasil, se a gente fizer uma pergunta, e foi feita essa pesquisa antes da pandemia, quem no último 1 ano tinha viajado de avião? Quem nos últimos 6 meses tinha ido ao cinema? E quem nos últimos 3 meses tinha frequentado um restaurante? As pessoas que fizeram essas 3 coisas ao mesmo tempo no Brasil era algo menos do que 5% da população brasileira. No entanto, a nossa rede social, que reflete o nosso universo, parece que está todo mundo viajando, né? E é interessante porque se eu tenho uma rede relativamente pequena, de 365 amigos, e cada um deles viajar uma vez por ano, eu tenho a impressão que todo dia alguém está em Buenos Aires, né? Menos eu. Todo dia alguém está em Miami, menos eu.
Mas, na verdade, se a gente olhar para o mundo real, o mundo de 200 milhões de brasileiros, onde metade da população tem uma renda familiar menor do que 2 salários mínimos, se a gente olhar com uma certa facilidade e atenção ao nosso redor, a gente vai ver com muita facilidade de que estamos numa bolha. Então, tem uma tendência de um fenômeno internacional, mundial, de nos colocar aprisionados nesse sentimento de bolha, que é muito grande. Uma outra tendência é a ideia do consumidor querer personalizar a sua realidade, ou seja, eu desenho para mim mesmo uma realidade que me seja confortável. Essa tendência tecnológica de a gente criar avatares, criar ambientes digitais que sejam interessantes para mim, pode aprofundar ainda mais essa percepção de isolamento. É possível que a gente viva como uma tendência muito grande em tribos, em conexões muito mais isoladas e muito mais distantes da vida real. Privacidade dividida é mais uma tendência. Na verdade, de quem estamos protegendo as nossas informações e qual é o limite da privacidade online. Até onde a gente abre mão em função de segurança coletiva, em função de termos um ambiente social e coletivo mais protegido, de abrir mão das minhas informações pessoais, das minhas informações sigilosas, das minhas informações de comportamento. Então, esse paradoxo, essa contradição, esse dilema da sociedade mundial vai se tornar cada vez mais presente. Até que ponto eu abro mão da minha privacidade, das minhas opiniões particulares, para aceitar ter câmeras monitorando a todo momento, a todo instante, e aceitar que meus dados digitais sejam de conhecimento das empresas, públicos, enfim. Vejam que dilema interessante. Quanto mais a sociedade, por exemplo, a gente vive agora a Lei Geral de Proteção de Dados, um fenômeno mundial e necessário. No entanto, quanto mais eu aplico regras de Lei Geral de Proteção de Dados, mais eu tendo a concentrar as informações em grandes monopólios, em grandes oligopólios de tecnologia mundo afora, né? Então, no final, o movimento para nos proteger enquanto sociedade também nos aprisiona na mão de poucos players, que é essa última e 10ª tendência. Todas as soluções estão cada vez mais concentradas em 4 grandes big techs, como a Amazon, o Facebook, o Google e a Apple. 4 grandes empresas, 4 grandes conglomerados de tecnologia estão hoje como nunca na história da humanidade, tão poucos tiveram tanto poder sobre a sociedade como um todo. Então, essas 10 tendências que eu passei rapidamente aqui com vocês, elas acabam nos jogando para uma grande reflexão. O cenário de construção de empresas, marcas, de construção de carreiras, de engajamento do consumidor, dos nossos clientes, o cenário de construção de negócios nunca foi tão desafiador diante de um ambiente que não é mais simples, estável, não é mais um ambiente complexo, não é mais um ambiente difícil de compreensão. É um ambiente caótico, onde a nova regra, a nova ordem social é uma ordem de caos, uma ordem de dificuldade de estabelecimento fácil de causa e efeito. Se antes, nos manuais de gestão, a gente aprendia que no mapa de uma empresa nós tínhamos o cliente, o fornecedor, o concorrente, hoje, muitas vezes, a mesma organização cumpre os 3 papéis. Ela é minha cliente, ela é minha fornecedora e também ela é minha concorrente. Nossa mente, nossos modelos de gestão, nossas ferramentas foram construídas para uma sociedade simplificada. Ou ele está comigo ou ele está contra mim. E agora nós temos que competir, né? Ora cooperar, ora competir com o player, né? Muitas operadoras de telecomunicações precisam se unir com concorrentes, por exemplo, para compartilhar torres e antenas. Não é inteligente, é contraproducente cada uma montar uma torre, cada uma passar uma fibra ótica por toda a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, faz com que você tenha que compartilhar estratégias, informações, enfim, é um novo universo, né? Nesse contexto que eu trago aqui para a nossa reflexão é a frase de um dos principais líderes, de um dos principais cursos de formação de executivos internacionais, que diz:
Só nos resta ensinar aos alunos como serem humanos. Então, diante de uma sociedade cada vez mais tecnológica e automatizada, onde muitos se preocupam como a automação e a robotização podem tirar os nossos empregos e oportunidades, a resposta é: se a sua atividade é uma atividade mecânica, repetitiva e que pode ser colocada num script previsível, é muito provável que um robô faça melhor, porque ninguém é tão bom quanto um robô do que um robô. Agora, um robô não será tão bom como um ser humano, Então, a atividade humana, o afeto, a emoção, a economia da criatividade, que é onde está inserido a maior parte dos negócios na sua geração de valor, essa é uma atribuição nossa. Então, no segundo tópico que eu queria compartilhar com vocês, passada essa primeira discussão sobre tendências, falar um pouquinho sobre a importância das pessoas na transformação das organizações. E eu estou indo aqui além do clichê, né? Além da mesmice, né? Se a gente compara a chamada velha com a nova economia, a gente vê que a confiança por autoridade é substituída agora por uma confiança baseada na transparência. Se antes nós tínhamos um cenário em que saber a resposta era fundamental, hoje é fundamental ter liberdade para experimentar e errar. Aliás, se a gente não está errando o suficiente, é porque a gente não está inovando, não está criando nada de realmente novo, né? O medo de errar substitui a ideia de fazer as perguntas certas, ou seja, algo muito mais libertador. O modelo hierárquico é substituído por um modelo líquido, fluido, onde a posição de líder e liderado se reveza conforme a necessidade de um projeto ou conforme a demanda de um cliente. E a busca pela perfeição, pelo controle, é trocada pela evolução através das interações. Todos nós fomos educados numa sociedade em busca da chamada qualidade total, o erro zero. Quantos livros e publicações e artigos e materiais nós lemos e nos preparamos com o conceito de 6 sigma, de zero erro numa linha de produção, de construir e chegar numa excelência através da repetição. Esse modelo já não funciona mais. Não tem mais um modelo mecânico. O modelo agora é dinâmico, é fluido, é de retroalimentação, né? Ou seja, todos esses pontos da chamada nova economia são pontos culturais. Nenhum deles requer investimento em tecnologia, ferramenta ou mais estrutura. Na verdade, os softwares de gestão seriam uma consequência, né, de uma atitude e não o seu ponto de partida. Se a gente for observar agora as grandes tendências nas empresas, como a gente está falando aqui, as empresas de valor, a gente tem um tema da felicidade como um dos principais indicadores organizacionais. O pós-pandemia, esse novo mundo que a gente está vivenciando, nunca trouxe tão fortemente essa ideia. Não uma ideia piegas ou romântica, ou porque ela é legal, mas sim porque ela é rentável, ela é sustentável, ela é o que gera perenidade e agregação de valor aos negócios, né? Então, várias organizações internacionais e empresas brasileiras de grande porte já estão criando posições executivas ligadas à ideia de ser o diretor de bem-estar, o diretor de saúde psicológica, de saúde mental, o diretor de felicidade, projetos de como fazer com que as pessoas se tornem mais produtivas através de ambientes que não sejam tóxicos. A pandemia talvez tenha trazido duas grandes questões para nós que a humanidade talvez não tenha se deparado nunca com tanta clareza. A primeira questão, gravíssima, a sociedade, as pessoas, as famílias e as organizações se depararam com uma ideia de fluxo de caixa. Quanto eu tenho de caixa disponível para uma situação de emergência onde eu ficasse sem faturamento? Quanto tempo eu resistiria? Empresas americanas, de acordo com uma estatística, 90% das empresas americanas não teriam fluxo de caixa para mais do que 6 meses. Então, se tornaram, em todo o mundo, se tornou obrigatório uma reformulação de modelo e conceito de negócios. Mas isso também afetou as famílias, né? As pessoas nunca tiveram tão claramente a ideia de que poderiam ficar um longo período sem faturamento. O que isso traz de reflexão e de mudança de atitude, de vida e psicológica para alguém que teve esse choque, como todos nós tivemos? E uma segunda provocação que a pandemia nos trouxe, talvez seja meio simplório que eu vou dizer, banal até, mas nós
tivemos contato, como nunca, de uma maneira tão drástica, com a ideia de que somos finitos e que vamos morrer. O que você faz com a ideia de que você pode morrer a qualquer momento diante de uma adversidade? Essa ideia trouxe uma série de reflexões para o consumidor e seus comportamentos, para nós enquanto comportamento pessoal e social, e também para as empresas, marcas e organizações. A ideia de que estamos aqui por um tempo, independente das crenças de cada um, isso trouxe uma mudança enorme. A quantidade de movimentação de M&A, de fusões e aquisições, venda de empresas, busca de novos parceiros, de novos acionistas e investidores, mudança de rumo de negócios, nunca foi tão grande, porque muitos empreendedores passaram a refletir: estou há 20, 30, 40 anos nesse negócio, e não sei se vale a pena continuar nesse ritmo daqui para frente. Talvez a próxima geração de uma empresa familiar, e no Brasil mais de 95% das empresas são familiares, talvez a próxima geração não se interesse tanto quanto a atual. Vale a pena continuar desse momento? Como vamos profissionalizar a organização? Então, a pandemia trouxe esses dois sensos, fluxo de caixa e o senso de finitude, como algo muito provocativo, né? Essa pesquisa do Google mostrou que o principal fator dos times de alta performance, os fatores essenciais são confiabilidade, estrutura e clareza da organização, significado, impacto, mas que o principal é segurança psicológica. O Google desenvolveu um estudo com todas as suas operações no mundo, todas as suas lideranças, e com base na sua enorme plataforma de informações e de base de dados, conseguiu mapear o que na era moderna talvez sejam os principais indicadores de sucesso para equipes nas organizações. E salta aos olhos o tema da segurança psicológica, ou seja, o quanto você estiver bem no ambiente e não se sentindo ameaçado a qualquer momento, a qualquer instante, te dá o colchão necessário para você pensar fora da caixa e construir novas soluções, soluções humanas. As empresas que praticam os pilares do capitalismo consciente geram muito mais retorno, ou seja, praticar o chamado capitalismo consciente, um capitalismo de ponto de equilíbrio, é inovador e é rentável. Não é uma questão apenas de interesse coletivo ou de ser altruísta. E eu resumiria a ideia do capitalismo consciente com uma frase que eu gosto muito, né? Assim como o ser humano não vive sem comida, mas não vive só de comida, as empresas não vivem sem lucro, mas não podem viver só de lucro. Então, o capitalismo consciente, que é aquele que busca como ponto de equilíbrio o interesse do acionista e investidor, mas também o interesse do colaborador, do fornecedor, do cliente, da comunidade, do meio ambiente, esse ponto de equilíbrio da organização no seu papel transformador, é o que está saltando aos olhos como tendência das empresas, independente do seu tamanho, na nova economia. Nós aprendemos que o capitalismo tem como foco que o objetivo principal da empresa é gerar lucro para o acionista e investidor. Foi isso que nós aprendemos na história do capitalismo até hoje. E um manifesto recente, reunindo a assinatura de mais de 500 CEOs de grandes empresas listadas na Forbes, foi publicado, onde esses CEOs revisam esse conceito e dizem que o objetivo maior de uma empresa não é gerar lucro para o acionista. O objetivo maior de uma empresa é gerar valor compartilhado para seus stakeholders. Isso muda muito. Isso muda completamente a relação. Na pandemia, a gente viu empresas sólidas e reconhecidas no Brasil e no mundo se desgastarem rapidamente perante a opinião pública, seus consumidores e seus investidores em bolsa, devido a declarações e posturas mais imediatistas e egoístas em relação a cliente, colaboradores e parceiros. Algumas, inclusive, pararam de pagar fornecedores, decretaram medidas imediatas, urgentes, sem ouvir outras possibilidades que a sociedade poderia ter de amparo coletivo. E outras empresas e marcas e lideranças se destacaram pelo seu papel de acolher parceiros, fornecedores, de dar tranquilidade no momento que talvez tenha sido o mais delicado da história de todos nós, com certeza a maior crise dos últimos 100 anos. Isso será lembrado. O que você fez, o que a sua empresa e a sua marca fez e está fazendo neste momento de pandemia, será lembrado por colaboradores, consumidores, parceiros de negócios, fornecedores.
Isso é uma conta positiva ou negativa que a gente vai ter que colher ao longo do tempo. A força do propósito, então, que é um tema já muito presente, a pandemia impulsionou cada vez mais o porquê que você se move, né? O porquê que as pessoas trabalham com você. O propósito, como diz a Luísa Trajano, é a força, é a espinha dorsal hoje de uma organização, né? E os números apontam que os consumidores já preferem empresas que são reconhecidas, por exemplo, por preservar o meio ambiente. A sustentabilidade cria laços entre empresas e consumidores. Aqueles laços intangíveis e humanos que a gente comentou no início, que é o que vai nos fazer diferentes no mundo aí tecnológico. 70% dos pesquisados acreditam que as organizações têm a obrigação de agir para impulsionar causas que podem nem ser determinantes no dia a dia dos seus negócios. O consumidor atualmente já não questiona apenas o que você representa, mas o que você defende. Não basta mais produzir e entregar serviços e soluções. As pessoas querem das empresas, marcas e dos líderes saber que causa nós defendemos, qual é o posicionamento, sem entrar no mérito de certo ou errado, mas elas querem saber que você não é indiferente à sociedade e à coletividade, né? E, para finalizar, eu trago ali um pouco de um conjunto de posicionamentos recentes que o Elon Musk publicou e que talvez o Elon Musk seja um dos empreendedores hoje mais inspiradores de todo o mundo, né? E ao final dessa apresentação, um vídeo que muitos talvez já tenham visto, que mostra o momento do lançamento e da volta do foguete que a Tesla e o Elon Musk desenvolveu, se torna algo muito inspirador para todos nós, né? Alguém que se propõe a colocar um foguete em órbita ou desenvolver realmente um carro sustentável à base de energia, é uma briga que não é fácil ser comprada, né? Nenhum país tinha comprado essa briga, nenhuma empresa, nenhuma corporação. Então, independente dele atingir sucesso ou não, e hoje, na última semana, né, ele foi anunciado como o número 1, o homem mais rico do mundo, né? Independente se ele vai ter êxito ou não, daqui para frente, mas é louvável a postura de um líder que tem como frase principal dizer que estamos vivendo o melhor tempo e a melhor época para se viver, né? Então eu trouxe aqui para nós, para compartilhar alguns pontos de um manifesto que ele publicou recentemente. O primeiro deles não se trata de dinheiro, né? Julgue seu sucesso pela quantidade de problemas que você resolveu e não pela quantidade de dinheiro que você tem. Pessoas bem-sucedidas não têm uma pilha de dinheiro ao seu lado, e sim uma pilha de problemas resolvidos atrás dela, né? Uma segunda mensagem que ele traz para nós é a ideia de corra atrás das suas paixões. Faça a diferença em áreas que você pessoalmente gostaria de ver prosperar. Quando você se envolve no projeto que você acredita e realmente quer ver dar certo, ele tende a ser melhor executado, né? Não tenha medo de pensar grande, não reprima os seus objetivos e invista tempo em projetos que vão fazer a diferença. Esteja pronto para assumir riscos, né? Assumir riscos pode fazer parte da jornada para o sucesso. Então, o mundo pós-pandemia está nos trazendo essa cobrança. Se nós somos finitos, que a gente se envolva em projetos que a gente tenha paixão e assumamos riscos calculados para a gente conseguir superar esses objetivos grandiosos, né? Ignore as críticas. Quando você para de gastar tempo ouvindo as críticas, você começa a gastar esse tempo com outras atividades mais úteis e acaba aumentando a sua autoconfiança. Divirta-se. Saber se divertir com os altos e baixos de uma jornada é fundamental para o sucesso. Então, pessoal, com essa mensagem do Elon Musk e esse vídeo que na sequência vocês vão receber, para quem ainda não viu, mas é um vídeo bastante inspirador, eu encerro aqui para estar dentro do tempo aí, de todos vocês, mas com essa mensagem de que nós, como líderes, empreendedores, em cada uma das posições que a gente está na sociedade, com a nossa família, é para nós que as pessoas estão olhando. E eu tenho dito que Santa Catarina é um exemplo para o Brasil, é o estado número 1 em equilíbrio social, é um estado onde há o menor diferença de renda do país, é o estado número 1 em produtividade nacional, é o estado número 2 em geração de startups, um estado líder em indústria, tecnologia diversificada, agronegócio, um varejo moderno,
Nós somos exemplo em vários indicadores. Agora, muito disso a gente construiu também fruto do legado dos empreendedores e pioneiros que nos antecederam. A gente gosta de dizer que o nosso tempo é o mais difícil de todos. Só que a gente está passando por um tempo difícil com MacBook, celular, internet em alta velocidade. Imagina os pioneiros, os desbravadores que aqui chegaram em Santa Catarina para montar tear, produzir camisas para um mercado consumidor inexistente, enfrentando intempéries, chuvas, torrenciais, deslizamentos, enfim. Aqueles que nos precederam encararam com coragem os desafios, e eu acho que eles são a maior inspiração para a gente ter a responsabilidade de enfrentar e superar essa crise e construir o legado das próximas gerações. Eu acho que é isso que está em jogo aqui para todos nós. O que a gente vai ter como legado ao final da nossa jornada profissional e pessoal. Obrigado, pessoal. Tá. Então, como a Karine passou, depois vai enviar o vídeo. Delton, acho que foi meia hora de muito conteúdo. Eu anotei. Vem aqui com a gente, aqui no meio. Deu para fazer muitas anotações, muitas reflexões. E às vezes a gente vai vivendo esse período da pandemia e a gente não se dá conta de tudo que mudou nesse um ano, né? Então, a velocidade, como tudo acelerou. Tu falou sobre muitos assuntos, desde LGPD, pessoas, etc. e tal. E eu acredito que as pessoas são o foco de tudo. Então, já gostaria de começar perguntando para ti o seguinte. Tu comentou primeiro sobre que às vezes a gente fica fechado na bolha, então a gente vê só o que os nossos amigos e semelhantes pensam e agem. Depois tu falou sobre a questão da felicidade. Aí mostraste do Google a questão da importância da segurança psicológica para a equipe, para conseguir grandes resultados. E no final tu ainda finalizou falando do Elon Musk, a importância da diversão e aproveitar essa jornada. Então, na tua visão, nesse um ano de pandemia, nesse cenário atual que a gente vive, o que tu acha que é a principal questão que o consumidor está procurando hoje? Ele quer mais carinho e atenção? O que tu vê que ele está querendo mais? Qual o sentimento e como as empresas podem ajudar no dia de hoje, dia 24 de fevereiro de 2021? Legal. Eu acredito que o que as pessoas querem, enquanto consumidoras, né, é o contato agora humano, pessoal. As empresas e marcas precisam ser agora pessoalizadas, vamos chamar assim. Elas precisam ter uma demonstração de afeto e de conexão legítima, né? Existe de verdade um movimento de retorno à aproximação. O bairro, a comunidade, o quem é você, a valorização dos momentos especiais, né? E acho que também traz para nós uma reflexão de conhecer o Brasil e a nossa realidade. Uma pesquisa nos Estados Unidos e Europa, com o chamado jovem milênio, né, perguntou para ele quais são seus principais heróis. E para o jovem europeu, americano, os principais heróis são Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk. A mesma pesquisa feita aqui no Brasil para o mesmo público, para a mesma faixa etária, os heróis do jovem brasileiro são, em segundo lugar, a mãe. O pai, em primeiro lugar, a mãe. Então, para o jovem brasileiro, os seus heróis são os pais, que estão batalhando, criando condições que talvez eles não tiveram para proporcionar uma vida melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Não dá para a gente importar os comportamentos do exterior, ou até de outras cidades, para a nossa realidade. Então, o consumidor está muito atento à sua vida, do seu jeito, como é. Então, o supermercado que o atende, a loja de roupas que o atende, o produto, o serviço, a escola, todas as relações, o restaurante que ele frequenta, a gente passou a dar um outro olhar, né? E passou a ver que lá tem o João, o Pedro, a Maria, a Cecília, e isso muda tudo, né? Então, eu acredito que as empresas e marcas e lideranças que conseguirem se colocar mais pessoais e também mais
falíveis, né? Quando errar, assuma. A sociedade não tolera mais uma empresa ou marca que, diante de um problema, a assessoria de imprensa da empresa diz que assessoria de imprensa da empresa? Quem é o cara responsável que vai dizer, erramos, pedimos desculpa, vamos resolver? Então, essa impessoalidade, essa frieza, esse distanciamento, eu acho que é a principal lição que a pandemia nos traz, né? Essa necessidade de se conectar com verdade, né? Porque é uma pessoa que está do outro lado, né? Esse senso de humanidade, eu acho que é a nossa saída. Senão, a gente vai tentar ser robô e é difícil competir com eles, né? Exatamente. Muito obrigado, Delton. A gente recebeu algumas perguntas. Eu vou estar lendo o que já anotaram. A primeira pergunta é: loja física deve mudar para a exposição de uma experiência para sobreviver ou terá espaço para lojas tradicionais? Essa questão existe desde que o mundo é mundo. Toda vez que as tecnologias novas surgem, nós começamos a pensar que uma tecnologia anterior vai desaparecer. Porque a gente pensa com uma lógica de substituição. E eu acredito numa lógica de adição. Até onde eu sei, a distribuição de envelopes por correspondência física continua existindo. Até onde eu sei, os rádios continuam existindo. E com muita audiência, por exemplo, no estado de Santa Catarina. As rádios no estado de Santa Catarina fazem parte da vida do cidadão. Até onde eu sei, a televisão continua existindo, mídia exterior, outdoor continua existindo, carro de som continua existindo nesse estado de Santa Catarina, de quase 300 municípios, que é um dos estados mais avançados do país. E se aqui o carro de som existe e é relevante, eu transporto que no Brasilzão também é. Então, respondendo à pergunta do varejo, com certeza eu acredito que vai continuar tendo lojas físicas, só que lojas que vão proporcionar uma experiência do afeto, do carinho, do receber, do aroma da loja, do visual, da exposição do produto, do que ela me traz daquelas marcas, da curadoria que ela faz para mim. Uma loja de roupas, por exemplo, eu confio que aquela lojista ou aquele lojista pesquisou opções no mercado e trouxe para mim aquelas que ela considera que são mais interessantes para o meu momento e a minha necessidade. Então é por isso que eu estou pagando para ela. Eu posso ir na internet e escolher produtos para utilizar, mas eu confio por alguma razão que aquela loja vai fazer isso por mim. Cores, padronagens, tamanhos, modelagens que ela entende que vão me satisfazer. Mas também vai ter o consumidor que vai querer, por uma experiência, por um momento, por um comportamento, fazer a compra pelo digital. Então ele tem que ser encarado como mais um canal, mais uma plataforma, e não a gente ficar brigando para ver que hora que passa essa coisa da internet, né? Acredito que não vai passar. Vamos lidar com isso e que bom. Temos mais uma plataforma agora para aumentar nossas potencialidades. Mas não acho que vai substituir, agora vai revisitar. Eu trabalho nos nossos projetos aí de crescimento de empresas muito com times de vendas, né? Diretos ou indiretos. Então, representantes comerciais. A toda hora eu recebo pergunta, mas o representante vai acabar? Bom, vai acabar o representante comercial, vai acabar, na verdade, o intermediário que não agrega valor. O intermediário que agrega valor não só continuará, como será ainda mais valorizado, necessário e importante. Uma empresa, uma marca, uma indústria, um fabricante, sempre vai precisar ter embaixadores que o representem nas regiões. Agora, se o embaixador é alguém passivo no processo, ele tenderá a ser substituído por uma venda digital, fria e automatizada. Agora, se ele agrega valor no processo, se ele faz um trabalho consultivo, se ele constrói e cocria produtos e serviços com a empresa, clientes, claro que ele vai ser muito importante e muito valorizado. Então, eu acredito nessa lógica de retroalimentação. Cada tecnologia nova que chega, redefine um pouco mais a anterior, que se retroalimenta e melhora, e uma vai somando-se à outra. E no meio do caminho, naturalmente, terão os que não se adaptarão. É assim desde o Charles Darwin, né? Quem não se adaptar, realmente não vai evoluir, não vai sobreviver. Né? Delton, tu falou uma coisa que aconteceu até na minha experiência profissional. Eu era contra carro de som.
Eu era contra, achava que isso era coisa de 1980. E em um bairro que eu tenho atuação, fui obrigado a começar carro de som. E é engraçado. Eu comecei carro de som, as vendas explodiram. Então, hoje, toda campanha que eu faço, eu sou obrigado a fazer carro de som, porque carro de som é o nosso termômetro. O carro passou, já toca o telefone no escritório, o pessoal... E aí, os meus funcionários perguntam, Marcos, está fazendo carro de som? Assim, por quê? Já ligaram aqui agora. Então, olha como é engraçado isso. É que a gente esquece que a ideia do marketing é uma ideia da diferenciação. Se está todo mundo, todos os meus concorrentes numa determinada plataforma, acaba tendo uma certa saturação. E em algum momento, talvez eu tenha que inovar, entre aspas, indo até para um meio tradicional. E depois, quando esse meio tradicional estiver saturado, é hora de eu inovar. Isso é o marketing. O marketing é a diferenciação, é a provocação, é gerar uma conversa e um diálogo, né? Então, tem espaço, plataformas e ocasião e produto e serviço para tudo. E muitos, eu outro dia conheci 2 empreendedores, um da região oeste e um da região de Blumenau, que lideram negócios baseados em publicidade, em lista telefônica impressa. Eu nem achava que ainda existiam listas telefônicas impressas, mas ainda existe. E tem algum mercado, e se existe a empresa, é porque deve ter algum cliente, né? Então, eu acho que esse nosso olhar vamos ver com simplicidade, vamos ver o que é objetivo, e claro, as mídias novas, né, as novas plataformas, as redes sociais, são extraordinárias. Se bem aproveitadas, elas conseguem gerar conexões incríveis, né? E conseguem democratizar a competição. Antes, talvez, tem um livro que eu sempre gosto de recomendar, já de algum tempo, de alguns anos, chamado O Mundo é Plano. A principal tese do livro é que antes, um americano medíocre, jovem, tinha mais chance do que um brilhante indiano ou brasileiro do interior. Hoje não mais. Hoje deu uma nivelada, né? As oportunidades, o mundo da tecnologia, deu mais possibilidades para os talentosos, estejam ele onde estiver. Isso vale para as marcas, não tem mais tamanho, né? Tem o quanto você é importante. Algumas startups estão em pouquíssimo tempo, com uma proposta de valor inteligente, crescendo de forma exponencial. E empresas sólidas, estruturadas de décadas, de gerações, estão virando pó e não sabem de onde vem o tiro, né? Perfeito, muito obrigado, muito rico toda essa tua contribuição e é uma grande provocação. Vamos a mais perguntas. Todas as tendências direcionam a tecnologia e distanciamento físico. O diferencial será o aperfeiçoamento do atendimento pessoal e personalizado? Repaginar o bom e velho feijão com arroz do varejo? Eu acredito muito nisso, eu só não acredito nisso numa lógica de substituição de um contra o outro. Eu acredito na complementariedade. Então, uma loja, por exemplo, de varejo moderna, é uma loja que me permite a experiência de me atender na minha conveniência, de ir lá, ver, olhar, conversar, trocar, receber a curadoria, mas também, conforme for a minha necessidade, de eu poder encomendar, receber em casa, acessar pela internet, né? É usar esses múltiplos canais. Mas o atendimento pessoal, o feijão com arroz, continuará imbatível. O feijão com arroz ainda é o prato principal do brasileiro. E num país de 200 milhões de pessoas, a própria inserção tecnológica, o comportamento, a gente está vivenciando em vários negócios imobiliários, o crescimento, por exemplo, de imóveis para compra ou locação, por exemplo, em regiões de serra, de campo, em regiões tranquilas, pacíficas, explodiu. Regiões, metros quadrados, imóveis que eram desvalorizados, que eram inexpressivos, hoje o convívio com o canto dos passarinhos e a sombra de uma árvore se tornou algo extraordinariamente valorizado e desejado. Quantas férias nossas estão sendo já programadas no futuro para uma casinha sossegada? Então, é o feijão com arroz, é o bem feito, né? Gostoso, temperado, com sabor de carinho e de amor, né? Isso é o que vai fazer diferença. Nelton, uma pergunta bem relevante, tem a ver com o nosso ecossistema. Para quem não sabe, a gente está direto do CDL Tech, que é o espaço de inovação da CDL, foi lançado ano passado. Então, além do CDL Tech, recentemente a CDL lançou a plataforma Clique e Compre, que é um marketplace
principalmente para os pequenos lojistas aqui da região que não tinham uma presença ou não tinham uma presença tão forte no online. Tu acha que a gente chegou na hora certa? Genial, porque você insere toda uma base, se cada um tiver os seus esforços individuais de ir para o ambiente digital, o custo é muito maior. E o segredo de Santa Catarina, histórico, sempre foi a cooperação. Um dos segredos fundamentais de a gente ter esses resultados, indicadores econômicos e sociais, é porque a gente tem um Estado equilibrado, com uma distribuição econômica e de renda muito bem feita, baseada na cooperação. Aliás, as cooperativas são um exemplo em Santa Catarina para o país, né? Então, esse associativismo, a ideia de você, juntos, fazer algo muito melhor, muito mais estruturado, muito mais robusto, e que cada um compartilhe e tenha a sua janela, a sua presença, me parece muito mais interessante do que cada um fazer o seu esforço individual. Você encurta tempo, ganha expertise, ganha velocidade, dá qualidade para o consumidor final e aumenta a exposição da vitrine de cada um, que deixa de ser lá os 3, 4 ou 5 metros quadrados na sua rua e passa a ser a vitrine digital na casa de todo mundo, né? E eu só vou contar um case do Clique e Compre para que todos saibam. A gente teve uma venda de uma empresa de joalheria que foi de Florianópolis para Bahia e uma joia de mais de R$4.000. Quem quer imaginar que alguém compraria uma joia lá na Bahia, comprando aqui de Florianópolis? Perfeito. Então a gente conseguiu ajudar um associado nisso. Então fica o convite para os nossos conselheiros que estão nos acompanhando na reunião pelo Zoom, para quem está acompanhando no YouTube, quem ainda não entrou na plataforma Clique e Compre, seja para fazer uma compra de um produto ou serviço, ou seja para expor a sua empresa, entre em contato com a CDL 3229-7000, não podia perder o jabá, então 3229-7000, só falar com a equipe da CDL que vai estar pronta para ajudar nessa inserção digital de todas as empresas. Outra perguntinha, preço na loja física maior que no virtual, não gera uma perda de venda para o comprador tradicional? Qual que é a tua opinião sobre isso? Nos mercados maduros, né, na Europa e alguns lugares nos Estados Unidos, já existem produtos de moda, por exemplo, fabricantes, marcas de moda, que chegam a colocar no seu site o que eles chamam de transparência radical. Eles chegam a botar o preço do produto com seus custos abertos, o custo do tecido, da linha, do botão, do fornecedor, dos impostos do governo, e aí aquele produto, aquela camiseta, custaria, com esses custos operacionais industriais, R$30. Ela coloca um segundo preço que é, considerando, além disso, acrescentando o desenvolvimento de novos produtos, e aí o preço seria R$35, e numa terceira opção, a opção de R$40, onde está o lucro, a margem do investidor. E o consumidor, ela convida a escolher. Você quer comprar um produto a preço de custo, um que também tem um valor para a gente construir e desenvolver novos produtos para você, ou você também acha justo que o investidor que correu esse risco tenha a sua margem de lucro garantida. Então é evidente que eu estou falando de situações pontuais, ainda não próximas da maturidade da nossa realidade, mas eu acredito que no futuro próximo, né, nós vamos ter consumidores que vão cada vez mais compreender que você tem uma compra digital, muitas vezes em oferta, porque é uma oferta pontual, porque é uma queima de estoque, é um produto que tem outras características, mas se eu quero aquele produto em primeira mão, aquele lançamento, o atendimento, o serviço, a exposição, ele vai ter um preço naturalmente maior numa experiência física e que eu entendo que isso está correto e é justo, né? A gente não chegou ainda nesse nível de maturidade, mas eu acredito que a gente caminha para isso, né? As compras de digital, na sua maioria das vezes, são compras ainda de oportunidade. Mas também vão ter momentos em que o consumidor vai entender que é uma compra de valor. Vai depender da empresa, do produto, posicionar a sua marca. O que eu tenho visto muitas vezes, me perdoa até a franqueza ali, é que no digital, muitas empresas e marcas estão destruindo o valor e educando mal o consumidor e fazendo movimentos de curtíssimo prazo e mostrando para o consumidor uma realidade que não é, de que o produto físico ou no digital é mais barato. Mas por quê? O produto é o mesmo. Ele teve o mesmo esforço, a mesma energia, a mesma construção
de marca, dedicação, né? Então, no limite, esses preços extremamente radicais e agressivos no digital acaba gerando um desserviço para toda a cadeia. Então, acho que em algum momento a gente vai ter um equilíbrio. Fomos muito para um lado e a gente vai equilibrar. O digital vão ser situações de oportunidade, de conveniência. Naturalmente, tende a ser mais barato porque você tem custos menores de frete, de estoque. O próprio produto que está lá é um produto, muitas vezes, que não girou, que tem outras características. E vai ter a loja com o seu produto novo, de lançamento, a curadoria, o atendimento preferencial. E vai ter consumidor para tudo. Vai ter consumidor que quer com uma velocidade, vai ter consumidor que quer com outra velocidade, não abre mão do cafezinho e da experiência, né? Perfeito. A tendência é que as empresas de valor compartilhem benefícios e vantagens com seus stakeholders, valorizando para que ele apoie cada vez mais a empresa na busca dos resultados e construção da cultura organizacional positiva. Mas de que forma uma empresa pode iniciar esse processo e construir uma relação de valor com seus colaboradores? Eu acho que o ponto de partida tem um experimento de universidade americana, e até uma tendência, uma tese, né, uma teoria, que diz que a gente tem das pessoas o que espera delas, né? Se a minha relação com o meu colaborador é uma relação de que ele é um mal necessário, ele vai ter como atitude comigo esta resposta também. Porque as pessoas estão vendo no branco do olho, umas das outras, a verdade, o que é genuíno, o que é transparente. Se o ponto de partida é que o colaborador da minha empresa ele é um fator estratégico para o meu sucesso, só esse olhar diferente já vai fazer toda uma série de desdobramentos de atitude, né? Então, nós temos das pessoas o que esperamos dela. Isso é um experimento comprovado, que é mais ou menos parecido com a tese da profecia que se autorrealiza. Se eu contratar alguém e você disser para mim, olha, você contratou esse estagiário, deixa eu te dizer, ele é um jovem muito promissor, presta atenção como ele é bom. A atitude que eu vou ter com esse jovem vai ser bem diferente do que se você me disser, olha, não ouvi coisas boas desse rapaz, dá uma olhada nele. As pesquisas apontam que quando você recebe uma informação de um ou de outro lado, a gente se comporta diferentemente. Só para fechar esse parênteses, um dos experimentos dessa universidade americana colocou 2 grupos para fazer com um instrutor um treino de tiro ao alvo. E foi dito para o instrutor que o grupo A tinha sido demonstrado em testes anteriores com mais habilidade, destreza e predisposição para o tiro ao alvo. E que o grupo 2 se mostrou desastre. Pessoal desengonçado, sem vocação para o tiro ao alvo. Passado um período, um instrutor que treinou os 2 grupos, o grupo A teve um desempenho excelente no tiro ao alvo e o segundo grupo um desempenho sofrível. E foi revelado para o instrutor que nenhum dos 2 grupos tinha tido qualquer contato prévio com o tiro ao alvo. Então, o teste mostra que a gente subconscientemente induz a gente, tem uma frase do Henry Ford que vai dar certo, ou você pode pensar que vai dar certo, ou você pode pensar que vai dar errado. Dos 2 modos, você vai ter razão. Então, nós sempre vamos fazer com que a gente esteja certo. Então, se eu tenho alguém na minha equipe que eu não acredito, tira logo, né? Porque você vai provar para você mesmo que você está certo. Contrate aquela pessoa que você acredita, né? E aí tem uma relação genuína. Acho que esse é o ponto de partida, tentando responder a pergunta de como começar a gerar valor na relação com o colaborador. Eu acho que parte da crença. A crença é o que move o que você vai ter de resposta do teu time. E as pessoas hoje sabem a verdade por trás da fala. As pessoas hoje têm um bullshit detector. Ela consegue ver o que uma empresa, marca ou líder está falando e a gente consegue ver na tecla SAP se ele está sendo verdadeiro ou não. Isso também vai de encontro com o que tu falou anteriormente, que é a segurança psicológica. Exatamente. E aí os colaboradores vão ter maior performance porque vão estar se sentindo no ambiente seguros. Dentro das tendências híbridas, você acredita que todos no varejo terão que se adaptar ao atendimento físico e virtual? Não, eu não acho que todos terão que se adaptar. Vão ter empresas de sucesso que vão optar por estar só no meio físico tradicional. E vão ter empresas de sucesso que vão optar por estar apenas no digital. E vão ter empresas de sucesso que vão estar utilizando as possibilidades
desses 2 canais e de outros que virão. Então, não acho que existe nenhum determinismo, nenhuma obrigação. Tem a ver com a estratégia da empresa, de posicionamento. Existem empresas, eu visitei uma ocasião uma empresa lá em Paris que desenvolve há gerações a construção artesanal de canivetes. E esse é o negócio dele. Ele não vende pela internet, tem que ir lá presencialmente, não tem filiais. Ele poderia ter, no nosso modelo mental, a venda pela internet em larga escala de produção. Poderia ter trocentas filiais na Europa, no mundo inteiro. Poderia vender pelo digital, poderia exportar para vários países. Não, você tem que ir lá fisicamente, e era mais ou menos, acho que umas 5 da tarde, um pouquinho antes, vamos fechar. E fechou. É assim, volta no dia seguinte, não tem um horário aqui, né? E ele é uma empresa de sucesso. Então, eu não vejo nenhuma obrigatoriedade de que todo mundo tem que seguir um certo caminho de sucesso. Eu acho que cada organização escolhe o que é ser feliz para o seu tamanho. E não necessariamente ser feliz é expandir o negócio permanentemente. O capitalismo tradicional impelia todo mundo, empresas e pessoas, a ter que crescer permanentemente como uma necessidade indiscutível. Não, isso não é indiscutível, ainda mais no pós-pandemia. Você pode ser muito feliz com um negócio do tamanho que você dimensionou para ser. E você vai viver com as benesses, agruras e desventuras dessa escolha, né? Tem até uma canção que fala isso, né? Você vai viver do positivo e do negativo de ser quem você é, né? Então, não acho que o espelho é o vizinho, o concorrente, ou o que está sendo feito nos Estados Unidos. O espelho é você com você mesmo, com a sua conexão, com a sua verdade, com a sua felicidade, que é o que a gente colocou ali, né? E isso não é algo de autoajuda, isso é de negócio, é de resultados. Ninguém vai ser bem-sucedido fazendo aquilo que confronta a sua natureza, só porque é uma moda. O Brasil já passou por quantas modas na gestão? Qualidade total, 5S, reengenharia, o que mais? Modelo Toyota de gestão, toda hora veio uma Seis Sigma, toda hora veio um estrangeirismo mal compreendido e mal implementado no Brasil, né? E a gente viu esses modismos dar no que dá. E no longo prazo sobreviveram as empresas que são consistentes. Tem até um livro do Jim Collins que fala muito sobre isso, né? Que o sucesso das organizações perenes não é aquela que em tempos bons cresce e caminha 20 passos e em tempos ruins caminha 10 passos. O sucesso das empresas são aquelas que, quando o tempo é ruim, caminham 15 passos e quando o tempo é bom, caminham 15 passos. Não é esse o número, mas a analogia que ele faz é a consistência. Ir com solidez sempre. Mesmo nos momentos difíceis, elas continuam investindo em treinamento, capacitação, crescimento sólido. E nos momentos favoráveis, elas também não se empolgam em demasia. Nós, brasileiros, temos um certo vício. Quando as coisas estão boas, a gente entende que elas estão muito boas. E quando as coisas estão ruins, a gente acha que elas estão muito ruins. E não é exatamente isso. Estamos num momento caótico em que o Delfim Neto fez uma apresentação uma vez, antes da pandemia, e ele dizia, lembre-se, quando o PIB do país cresce 2%, não significa que todos os negócios cresceram 2%. Teve negócio que cresceu 10%. Teve negócio que caiu 8%. Num negócio, numa indústria, num segmento que cresceu 10%, teve quem cresceu 50%. Teve quem caiu 20%. Você que escolhe quem você é nesse contexto. Não podemos nos deixar levar por números estatísticos que vão guiar o nosso negócio, né? Então, respondendo um pouco a pergunta, eu não acho que isso é algo determinístico. Não tem receita de bolo, né? Karine, quantas perguntas a gente tem espaço ainda para fazer? Então, mais 4 perguntinhas para a gente finalizar, mas é muito rico todo esse papo. Eu acho que se tivesse um chopinho gelado, então a gente ia ficar até amanhã de manhã escutando toda a tua aula e todas as tuas considerações. Realidade aumentada, tem espaço na loja física? Eu acho que sim. Eu acho que eu não vejo nenhum tipo dessas possibilidades tecnológicas como um milagre que vai mudar o negócio, né? Eu acho que são experimentações, são pilotos, testes, formatos, né?
você tem realidade virtual, você tem no varejo muitas outras possibilidades. Existem estudos avançados, no caso de moda, por exemplo, na ideia do provador virtual, na ideia de experimentação digital diante de um espelho, com roupas, enfim, que você conecte, faça teste. Então tem muita, vai ser cada vez mais novas tecnologias, mas não acho que nenhuma delas vai ser a salvadora, a determinante, né, a que vai mudar a nossa vida, né? Perfeito. A tela da pergunta ali. Isso. As empresas vêm mudando de modelos mais tradicionais, mecanizados, para modelos mais dinâmicos e flexíveis. A pergunta é: qual as principais competências que os líderes e gestores devem absorver e aprender para conseguirem adaptar suas empresas nessa nova economia, nesse novo normal que a gente está vivendo? Pois é, né? Tudo que a gente tem percebido, estudado e aplicado, né? O papel do líder agora vai ser um papel de promover o aprendizado contínuo, né? No Brasil, nós temos ainda nas organizações, nas nossas famílias, em casa, a gente sempre ouviu uma ideia de eu completei os meus estudos há tanto tempo, né? Ou eu parei de estudar em tal momento da minha vida, né? Como assim eu completei os meus estudos, né? Que história é essa? Não, eu fiz graduação, fiz segundo grau, eu não tive oportunidade de fazer a graduação, ou eu fiz graduação em pós, aí eu concluí. Não existe isso, né? Então, acho que o grande papel hoje do líder, não só líder da organização, o líder na família, na sociedade, é aquele que inspira e dá aquele empurrão na ideia de que é importante a gente continuar aprendendo. Nesse aprendizado contínuo, eu acho que tem uma ideia também, a gente, quando pensa em aprender, a gente pensa muito numa lógica de novos conhecimentos, novas informações. Mas nós também temos que ter uma humildade, uma capacidade que é difícil de desaprender algumas coisas, né? A gente sempre acha que vai adquirir novos conhecimentos mantendo aquilo que a gente tem. Mas com certeza temos crenças, conhecimentos que a gente vai ter que desapegar. Vamos pensar no caso da gestão, planejamento estratégico. Como é que nós vamos fazer um planejamento estratégico usando as mesmas ferramentas de sempre? Como eu falei da fornecedor, cliente, concorrente. São outras ferramentas que são necessárias. Então eu vou ter que descartar alguma coisa que eu aprendi com muita convicção, que eu aprendi com muita repetição, né? As escolas nos ensinaram uma lógica de tabuada decorada, uma lógica de tabuada periódica em química decorada. Poucas foram as ocasiões que a gente lê um texto e tinha que interpretá-lo, construir um texto novo. A gente sempre foi educado a repetir datas, decorar capitais. Isso a gente vai ter que descartar em algum nível, né? Um mundo que nos dá um conhecimento de informação técnica na palma da mão com o celular, dizendo qual é a capital da Dinamarca, não é tão relevante mais isso. Agora é relevante a gente saber o que a Dinamarca pode nos ensinar no varejo. Como a Dinamarca pegou uma determinada cidade, um bairro decadente, e conseguiu revitalizar e fazer dele algo valorizado. Esses aprendizados requerem uma abertura, uma predisposição, e não um senso de que a gente terminou, né? Então, acho que a principal característica de um líder hoje é essa inspiração para o aprendizado contínuo, né? De fazer com que as pessoas queiram melhorar na sua atividade, não necessariamente em banco de escola, mas o de aprender coisas novas. Todos os estudos apontam que ao longo da nossa vida a gente não vai ter mais uma atividade profissional, né? A gente vai ter mais de uma atividade profissional, cada vez mais em profissões que nem existem, né? Eu tenho um amigo que o Vobisa dele, né, lá no alto dos seus 90 e poucos anos, trabalhou a vida inteira em uma única empresa, até que ele se aposentou e nunca mais. Então, primeiro que ele tinha dificuldade de entender do bisneto como é que ele trabalhava um ano aqui, outro acolá. Segundo, ele tem dificuldade de entender, no caso dele, que é trabalhar na área comercial, de uma empresa que não tem sede em Santa Catarina, ele sai de casa todo dia para ir para onde? E o que eu acho mais interessante foi quando um parente dele tinha trabalhado numa empresa tradicional 15 anos e foi demitido. Comentário do Vobisa, sabia que ele não ia dar certo. Então, nós temos que mudar o nosso modelo mental de que as experiências não são mais medidas por tempo, né? São medidas pelo quanto elas são bem-sucedidas, o quanto que elas são legais, né? E acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem daqui para frente.
Mais uma perguntinha lá. Os diversos canais de atendimento ao consumidor melhoram sua experiência e apoiam na finalização de compra, porque ele pode experimentar o calçado na loja e comprar no virtual. Pode pesquisar na loja física e fechar a compra no e-commerce. Então, por que muitas empresas resistem tanto a aderir ao marketplace, ao e-commerce? Naturalmente, existe ainda uma curva de insegurança em relação ao mundo digital, né? Existe também eu não gosto da ideia de que o mundo digital é um mundo fácil de lidar. Não é fácil. E não é barato, né? Investir no digital requer energia, atenção. Uma loja de varejo, muitas vezes, tem que quase que replicar uma estrutura no digital para atender com a qualidade e velocidade que o consumidor no digital tem. Ele tem um nível de tolerância muito menor. Ele quer um produto com um nível de fotografias e qualidade da fotografia cada vez melhor, porque ele compara uma loja do bairro com as lojas da Amazon. Então, para o digital é a mesma coisa, né? Então, ir para o digital e saber utilizar, que é um movimento que eu acho que é fundamental, determinante, mas também tem que ser consciente de que precisa ter apoio, suporte. Por isso que iniciativas como essa da CDL, de unir um marketplace, de propor tecnologia, não só tecnologia do ponto de vista especificamente técnico, mas a tecnologia de know-how, de troca de experiência, o que deu certo no lugar, esse aprendizado eu acho que é fundamental. Delton, tu deu a deixa para eu fazer mais um jabá. Claro. Então, quem está acompanhando e ainda não comprou pelo nosso marketplace, que é o Clique Compre, corre lá para ver as oportunidades. E o lojista que ainda não está com a sua loja exposta lá, uma baita oportunidade, tem toda essa dificuldade para um novo entrante. Então, com o marketplace da CDL fica tudo mais fácil. Então, é uma mensalidade bem baixinha que cabe no bolso de qualquer empresa. Eu diria até mais, completando o teu jabá aí, que é verdadeiro, legítimo e necessário, eu diria que precisamos ter um despertar do consumidor. Colabore com o comércio local, colabore com o que gira aqui na nossa economia, esse despertar dessa consciência do fluxo da riqueza local é algo que o consumidor vai valorizar cada vez mais. Vamos fazer esse chamado para que o consumidor prestigie as plataformas regionais de comunicação, o varejo local, que é onde acontece. A gente não vive num país, nem num planeta, a gente vive numa rua, num bairro, a gente vive numa comunidade, né? Então, quanto mais essa comunidade tiver um círculo virtuoso de crescimento, melhor para todo mundo, né? Então, entre dois produtos de qualidade semelhante, vamos optar por aquele que está mais perto e que está valorizando o meu vizinho, né? Coisa linda, muito obrigado. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, esse é o nosso primeiro evento híbrido, vamos colocar assim. É uma reunião plenária para o nosso Conselho Deliberativo, onde a gente trouxe o Delton para compartilhar e tivemos a ideia de compartilhar com todos os nossos associados, deixar esse conteúdo tão rico aberto para que a gente possa fortalecer o nosso ecossistema na região, e como é tudo globalizado, até talvez em outros lugares do Brasil estejam acompanhando. Então, Delton, como é uma coisa muito nova e como é no improviso... Estamos em casa. Eu quero ler algumas coisas ali que não são perguntas, mas o pessoal botou de feedback tanto no Zoom quanto no YouTube. Muito enriquecedora essa reunião e palestra. Ótima inovação de trazer ao Conselho as novidades de produtos e ações. Exposição muito enriquecedora, tema relevante para tudo que estamos vivendo e que ainda viveremos. Mercado volátil que exige resiliência nas relações. Parabéns à CDL, o entrevistado domina de forma sublime os temas, além de uma narrativa envolvente. É aquilo que eu falei, se tivesse um chopp gelado ainda, a gente ia até às 7 da manhã só escutando todos os teus conceitos e experiências. Parabéns, CDL. Delton nos ensinando com bastante propriedade, uma noite excelente de aprendizado, ótima performance, brinhosa, parabéns. Muito obrigado, estamos aprendendo aqui a fazer essa condição, não sou nenhum apresentador, mas é isso, Karine já deu o comando, as perguntas por hoje foram isso. Muito obrigado a todos. Esse conteúdo que o Delton falou, ele pode ser multiplicado. Então, sabe aquele amigo que não assistiu, aquele parente, lembrou de alguém? Compartilha o link desse evento online que vai ficar salvo no YouTube da CDL. Então, compartilhem esse evento.
a gente pode fazer a mudança na vida das pessoas, então a gente pode ajudar todos nessa busca constante pelo conhecimento, como o Delton falou, que a gente não pode parar nunca. E eu tenho certeza que se a gente trabalhar bem, se a gente ficar antenado ao mercado, e se a gente não tiver preguiça, a gente vai sair ainda mais forte disso tudo que estamos vivendo. Então, para fazer o encerramento, convido o meu vice-presidente, Júlio César Jeremias, para estar fazendo um resumo geral e agradecendo a todos. Obrigado, Brinhosa. Obrigado pela participação de todos. É sempre muito gratificante esse tipo de experiência. Só realmente faltou o shopping, né? Mas quem sabe na próxima, né? Em outras oportunidades, né? E é muito bom também ouvir que não é só a tecnologia que é importante, não é só as macro tendências, mas os comportamentos, né? Eu gosto muito do lema da minha empresa, que é competência e comprometimento, né? As pessoas são contratadas por suas competências e demitidas pelos seus comportamentos. Então, esse lado humano, de relacionamento, de crescimento de um time, ele é muito importante. E que bom que você falou todas essas coisas e nos ajudou bastante a reforçar as nossas crenças. Muito obrigado. Obrigado a todos, agradecer a atenção de todos. Eu gosto muito, a frase que eu mais utilizo, está lá no meu site, ao contrário do dito popular e bíblico, na maior parte das vezes, para o empreendedor, enfim, para quem lida com a área de negócio comercial, não é crer para ver, né? Não é ver para crer, é crer para ver, né? Então, primeiro vem a crença, né? A gente tem que acreditar. Depois é que a gente materializa e realiza. Então, obrigado a todos aí pela noite em conjunto. Obrigado. Pessoal, o evento está finalizado, então fica o convite para acompanhar a CDL de Florianópolis nas redes sociais e no site. Esse ano vai ter muito conteúdo, a gente está até preparando novidades juntos que ainda não podemos divulgar, mas em breve vai ter grandes coisas, vai ter uma grande parceria. E o principal, vamos levar positividade para todos, não é momento de negatividade. E cuidado, acima de tudo, uso de máscara, evitar aglomerações, seguir os protocolos de segurança, para que a gente consiga sair numa boa dessa pandemia toda. Forte abraço a todos, uma ótima noite. Não se esqueçam, compartilham esse link desse evento com seus amigos e parentes que vão ter interesse em aprender mais sobre as tendências de mercado. Boa noite a todos, um abraço.